Agora, pessoal, boa tarde. Estamos de volta, mesmo com alguns trancos e barrancos, com as nossas aulas ao vivaço. Peço perdão aí, foram semanas turbulentas e acontecimentos turbulentos. E aí teve um feriado no meio, é, é, teve simulado, aconteceu muita coisa da nossa última aula para cá. Mas agora estamos de volta e espero que a nossa dinâmica permaneça com as aulas na segunda-feira pela manhã. Hoje não foi possível, mas as aulas são na segunda pela manhã, tá certo? Galera, é o seguinte, nós estamos cada vez mais próximos da data que até agora está divulgada como a data do Enem, tá certo? Então, eu vou ter que refazer o planejamento que eu tinha feito no início do ano, o que é comum. Então, na próxima semana, eu vou trazer direitinho qual será a nossa sequência de aulas até o Enem, tá certo? Para vocês terem essa segurança e para a gente se manter organizadinho. Hoje, nós vamos entrar mais profundamente na área de História do Brasil, certo? A gente estava trabalhando com a perspectiva de história temática, né? Mas, é, é, dadas as últimas semanas e dado o apressar, né, em relação ao. Dado a gente ter que se apressar porque o Enem está quase aí, existem alguns assuntos que são essenciais para o Enem e eu não queria que vocês saíssem, que vocês chegassem no dia da prova sem ter visto nada desses assuntos. Um deles, na verdade, o processo da independência do Brasil, tá certo? Então, essa aula não é sobre. Galera, deixa eu só ver aqui se tá capturando o áudio. Tá. Alô? Tá sim. Tá. É, essa aula não é necessariamente sobre é, o Império do Brasil, tá certo? Sobre a fase do Brasil Império. Essa aula é sobre o nosso processo de independência. Eu vou tentar tratar aqui um pouco ainda na perspectiva da formação de uma nação, tá certo? O que significa a formação de uma nação brasileira? Porque nós iríamos entrar agora no debate entre nação e nacionalismos, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. O que são, como é formada essa noção de nação e nacionalismos a partir da Revolução Francesa. No meu planejamento inicial, uma aula sobre a Revolução Francesa viria antes dessa aula sobre independência. Mas, dado os últimos acontecimentos na atualidade, né, eu decidi puxar essa aula sobre independência, tá certo? E aí o título barra pergunta dessa aula é esse: independência ou morte? O que acontece em 1822, em 7 de setembro de 1822? É a independência de uma colônia, é uma nova fase político-administrativa no país, no recém-criado, na recém-criada nação brasileira, ou é a continuidade de um processo de morte de populações que compunham essa mesma é, ou é a continuidade de um processo de morte de populações que compunham esta mesma nação. A aula de hoje a gente vai trabalhar com questões. A partir de agora, aquela dinâmica que eu faço de trazer fontes, né, para a aula, vou substituir as fontes. Substituir não, né? Eu vou fazer a escolha de fontes que vão ser as questões do Enem a partir de agora, tá certo? Eu não vou mais, ou vou tentar usar o mínimo possível de fontes externas, de textos, de vídeo, de imagem, e as fontes para discussão serão basicamente as questões do Enem. Eu vou problematizar a parte em cima, em cima das questões que se relacionam com o tema de cada semana. Tá certo?
Vamos que vamos, galera. Até aqui tudo bem? Posso começar? Todo mundo aí? Alguém me deu sinal de vida no chat, pelo amor de Deus, só pra saber. Chop. Galera, é o seguinte. Vixe, ainda ficou essa seta errada aí. Essa eu tentei montar uma linha do tempo da independência. Porque eu queria que a gente percebesse, a partir dessa linha do tempo, como é que esse processo da independência do Brasil se encaixa dentro de um contexto americano, no sentido dos países, das nações colocadas no continente americano, de norte a sul, certo? Como a independência do Brasil se encaixa nesse contexto americano, tá certo? Em um século em que a modernidade está nascendo, em que está acontecendo a Revolução Francesa, em que o iluminismo toma conta da Europa, o iluminismo estende os seus braços filosóficos teóricos para as colônias europeias, então o iluminismo chega na América a partir dessas metrópoles que influenciam a formação cultural, né, de suas colônias. E entre 1789 e entre 1789 e 1848 é o século que o grande historiador Eric Hobsbawm é, chama de Era das Revoluções, porque a partir dali, como eu já tinha falado lá na nossa aula sobre Revolução Industrial, a partir dali tudo foi diferente. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa marcam um ponto de mudança que o mundo ocidental e o mundo ocidentalizado, o mundo que foi colonizado pelo Ocidente, não tem mais ponto de retorno. A partir dali nós temos outra perspectiva sobre as nossas relações, tá certo? Então vamos ver. Em 1776 acontece a independência dos Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos é a primeira independência dentro das colônias, tá certo? É um processo que tem dentro das colônias americanas. É um processo que tem um caráter muito liberal, tá certo? Completamente influenciado por ideias iluministas. Os Founding Fathers, que são os pais fundadores da nação americana, né? Eles são ícones iluministas, ícones liberais, tá certo? E é um processo de separação que se dá muito por questões econômicas dos colonos americanos, tá certo? E aí observem, a partir de agora, esse é o primeiro processo, tá certo? Ele tem um determinado impacto, mas entre 1776 e os próximos processos de independência, nós temos a Revolução Francesa acontecendo na Europa. E logo depois nós temos a ascensão de Napoleão na França. Então, nesse momento, entre 1776, né? E que, no caso, a Revolução Francesa é de 1789. Mas neste momento, a Europa está tendo que lidar com problemas internos e problemas externos, porque as tensões nas colônias estão no seu limite. A prova disso é que em 1780 acontece a Revolução Peruana. A Revolução Peruana é uma revolução liderada, e aí comecem a observar os personagens que eu vou citar em cada uma dessas revoluções, certo? A Revolução Peruana é uma revolução liderada por um indígena, o Tupac Amaru. Na verdade, ele é um crioulo, né? Ele é o que é chamado de crioulo na América Espanhola, mas de ascendência indígena, o Tupac Amaru. A América Espanhola como um todo tem uma população, manteve uma população indígena muito grande, e se a gente comparar com os dados
da América Portuguesa. Mas, e esses indígenas espanhóis, esses indígenas esses indígenas andinos, né, esses indígenas pré-colombianos da América Espanhola, eles são partícipes de vários processos de independência, tá certo? Então, a Revolução Peruana acontece em 1780. A Revolução Haitiana acontece em 1791. O processo da Revolução ela começa em 1791 e ela só vai ter fim em 1804, quando o Haiti se torna independente. Então, a Revolução Haitiana, na verdade, é uma revolta de escravos, no caso de escravizados. É uma grande revolta de escravizados que faz com que os escravizados eles derrotam o grande exército de Napoleão, que nenhum exército europeu consegue derrotar. Os escravizados derrotam o exército de Napoleão e ficam independentes e declaram a independência do Haiti em 1804, tá certo? E essa revolução, né, tem esse caráter de luta pela liberdade, de luta pela libertação dentro de uma colônia escravagista. Em 1798, no Brasil, acontece a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi uma das últimas revoltas coloniais, né? Porque muito próximo da família, da chegada da família real aí no Brasil. É uma das últimas revoltas coloniais e é uma revolta de escravos, uma revolta de escravos na Bahia, tá certo? Influenciados por ideias da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. A gente vai chegar nessa influência aí. Em 1808, por causa de fatos que estão acontecendo na Europa, né? A ascensão de Napoleão estendendo o Império Francês por toda a Europa, fazendo acordos, destronando reis. A corte portuguesa vem para o Brasil em 1808, tá certo? E isso é um fato importantíssimo. A gente vai entender como esse fato é importante para o nosso processo de independência, certo? Em 1810 acontece a Revolução Mexicana, outra revolução, outro processo de independência liderado por personagens que têm ascendência indígena, por mestiços, tá certo? Em 1816 acontecem as independências bolivarianas, porque são independências de locais que foram liderados por Simão Bolívar, que foi um grande líder regional na América Espanhola, um grande agitador da América Espanhola, né? Simão Bolívar, um grande iluminista fora da Europa, né? Porque ele estuda muito os ideais iluministas e ele luta por essa independência. Ele começa na Venezuela, dá errado na Venezuela, aí ele vai para outros países, depois ele volta para a Venezuela. E aí ele consegue ir liderando processos de independência na Colômbia, na Venezuela, no Equador, a partir de 1816. Da Venezuela é antes, mas 1816 é o grande ano do Simão Bolívar, certo? Isso tudo são domínios espanhóis que vão se tornando independentes, né, sobre a liderança do Simão Bolívar, certo? Em 1822, acontece a nossa grande independência, em 7 de setembro de 1822, liderado pelo então príncipe regente Dom Pedro II. Então a gente tem Tupac Amaru, um índio peruano, liderando a Revolução Peruana. A gente tem escravos, liderando a revolta de escravos na Revolução Haitiana. A gente tem a Revolução Mexicana sendo liderada por padres e mestiços. A gente tem a independência bolivariana sendo liderada por um líder venezuelano, né, que também tem sangue indígena, mas aí, enfim, ele é um mestiço, que é o Simão Bolívar. E a gente tem a independência do Brasil, que é liderada pelo príncipe regente da família que colonizava o nosso país. O 2 de julho na Bahia é a independência da Bahia, né? A Bahia é um estado especial no Brasil, ela tem a própria independência. A independência do Brasil só acontece na Bahia em 2 de julho de 1823, e aí tem toda uma história ligada a esse processo. E a Constituição de 1824
É o último fato que marca o nosso processo de independência, porque ele é quando o Estado brasileiro, o Estado do Império Brasileiro, o Império Brasileiro é estabelecido, né, em 1824, com a Constituição outorgada de Dom Pedro I, tá certo? É a nossa primeira Constituição, marca o início, marca o nascimento, digamos assim, desse Estado-nação, tá certo? Então é isso. Essa é a linha do tempo da independência. Aqui eu construí. Nós vamos entender por que eu construí essa linha do tempo nesta aula. Vamos lá. A primeira questão que eu tenho aqui é sobre a vinda da família real. Eu falei que a vinda da família real é um grande fato que marca o início do nosso processo de independência. Por que a vinda da família real tem tanto peso? Porque a vinda da família real ela se dá em um contexto de crise econômica e política em Portugal. E a família real portuguesa, ao invés de ficar em Portugal para tentar resolver os problemas do próprio país, vão para a colônia mais lucrativa, mais rentável daquele momento, que era a colônia brasileira. Naquele momento, é a produção brasileira, em outros, é óbvio, mas naquele momento em especial, é a produção brasileira, é esta colônia que sustenta o reino português, certo? Então aqui estava mais seguro. A ideia da família real vir para o Brasil já tinha passado pelas cabeças da elite portuguesa no século XVIII ainda, certo? Pelos anos de 1700. Pelos anos de 1700. Porque havia se descoberto o ouro no Brasil, então para facilitar o controle aí sobre o ouro, teria passado essa ideia, mas que foi esquecida, foi deixada de lado. E aí, em 1808, essa ideia ela volta à tona por causa desse contexto de crise, né, que está acontecendo na Europa e principalmente em Portugal. A família real vem para o Brasil. E isso marca algo importantíssimo, porque a partir do momento que a família real está no Brasil, o Brasil não é mais colônia, o Brasil é a sede do reino. O Rio de Janeiro passa a ser a capital do reino português, certo? Então, vamos observar como essa questão traz esse fato e como esse fato se liga com a independência do nosso país. O príncipe Dom João VI podia ter decidido ficar em Portugal. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. A colônia se fragmentaria, como se fragmentou a parte espanhola da América, e teríamos, em vez do Brasil de hoje, 5 ou 6 países distintos. Texto 2. Há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar comum, segundo o qual foi Dom João VI o responsável pela unidade do país. Isso não é verdade. A unidade do Brasil foi construída ao longo do tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa. A ideia de que era preciso fortalecer o império com os territórios de Portugal e Brasil começou já no século XVIII. Olha o que eu falei. No século XVIII já havia uma ideia de que a colônia brasileira, né, de que a colônia Brasil era a mais importante, era a mais rentável para a coroa portuguesa. Essa colônia ela precisava de uma atenção especial. Aqui estava a produção dos engenhos de açúcar, aqui tinha sido descoberto o ouro das Minas Gerais, aqui estava uma fronteira agrícola imensa e aqui estavam revoltas acontecendo durante todo o período colonial. Então, havia a necessidade de garantir que esse território permanecesse nas mãos da coroa. Esse sempre foi um problema que a coroa portuguesa teve que lidar durante a colonização. Como manter unida, como manter una a colônia Brasil. Essa união, certo? Ela não vem de forma natural.
Ora, o Brasil era um território indígena. São milhares de nações indígenas que habitavam esse continente antes da chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegam, trazem com eles também outros países da Europa que tentam colonizar esse país. Esse novo achado. E esses outros países vão começar a influenciar uma região ou outra e vai tornar, né, cada vez mais difícil manter. E a coroa portuguesa tendo que manter, e a coroa portuguesa tentando manter, e a coroa portuguesa tentando manter, certo? E nós temos elites nacionais que são, na verdade, elites portuguesas que vieram para o Brasil e conseguiram construir a sua vida no Brasil. Essas elites, elas não estão preocupadas em manter uma ligação com Portugal. Elas se encontraram no Brasil. Então essas elites também são um problema para a coroa portuguesa, tá certo? Então isso tudo faz com que manter a unidade da colônia portuguesa, da colônia brasileira, sempre tenha sido um problema para o Império Português, tá certo? Agora, qual o impacto da chegada de Dom João para essa manutenção? Nós temos que avaliar outros aspectos. Em 2008, foi comemorado o bicentenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nos textos dos importantes historiadores brasileiros, se posicionam diante de um possível legado desse episódio para a história do país. O legado discutido e os argumentos que sustentam a diferença do primeiro ponto de vista para o segundo estão associados, respectivamente, em integridade social, centralização da administração régia na corte, desigualdade social e concentração da propriedade fundiária no campo, homogeneidade intelectual e a difusão das ideias liberais nas universidades, uniformidade cultural ou a manutenção das mentalidades escravagistas nas fazendas, e a continuidade espacial e a cooptação de movimentos separatistas nas províncias. Kátia falou B ou D? Vamos para as que não são. A C, quando a gente fala de difusão das ideias liberais no Brasil, ela não pode passar pelas universidades. A primeira universidade do Brasil, ela só vai ser criada na década de 30. Nós tínhamos aqui faculdades, e as primeiras faculdades só são criadas depois da chegada da família real. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito do Recife. Elas só são criadas depois da chegada da família real. A colonização portuguesa não se preocupa com uma formação intelectual nas suas colônias. Pelo contrário, a elite colonial vai sempre ser formada na Europa, o que dificulta ainda mais uma união, né, das províncias dentro dessa colônia. Porque as províncias vão sempre se relacionar melhor com a Europa do que entre si. Nós não podemos falar de uniformidade cultural no Brasil. Nem durante a colônia, nem durante o Império, nem hoje. O Brasil nunca foi um país uniforme culturalmente. E nem será, Deus queira. Porque nós temos vários povos que amalgamam a nossa formação como nação. Então, é uma dificuldade também, tanto que essa união ela vai ser imposta em alguns momentos, certo? Ela vem de cima para baixo, essa formação dessa nação, certo? A cooptação dos movimentos separatistas nas províncias, ela é possível, então, é uma questão possível. A desigualdade social, a concentração das propriedades fundiárias no campo,
O legado, a desigualdade social é um legado que fica, certo? Desde a nossa colonização. Mas não é esse legado que é trazido nos argumentos, tá certo? Nos argumentos que são apresentados nos textos. Os textos não falam de desigualdade social. A integridade territorial, esse é o maior argumento presente nos dois textos, e a centralização da administração régia na corte poderia ser o ponto de mudança, né, de diferença que nós temos aí entre os dois textos. Então, a questão A seria a questão mais correta para essa questão, para essa pergunta, porque o que a gente observa? Que o que mantém a integridade, pelo menos é isso que o José Murilo de Carvalho vê como uma glória da família real a partir de 1808, e o Everaldo Cabral de Mello fala que não, que isso é uma preocupação da corte brasileira, da corte portuguesa, desde o século XVIII. O que a gente tem é que o problema da centralização da administração, certo? Ele vai ser a grande marca dessa dificuldade de manter a integridade, certo? Então, manter um país deste tamanho, centralizado, na regência de uma corte que está em um determinado local, seja ele no Rio de Janeiro ou em Lisboa, é difícil, é complicado. Como é que vai manter este país, certo? É um grande problema que é enfrentado durante séculos pelo Império Brasileiro, pela colônia portuguesa, pelo Reino Português e pelo Império Brasileiro. Então essa questão é a A. O que é que a gente guarda dessa questão? A importância da chegada de Dom João VI, né, em 1808. A chegada de Dom João VI em 1808 eleva o Brasil à figura de reino. Isso vai ser essencial para as elites brasileiras. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Fernando Novaes e Alencastro na história da vida privada no Brasil. Os fatos apresentados se relacionam ao processo da independência na América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio de grupos constitucionalistas portugueses ou provocado os movimentos separatistas da província. O que é que esse trecho nos traz sobre sobre essa chegada da família real? Junto com a família real, vem todo um aparato de Estado. Imaginem, para vocês terem noção do tamanho desse fato, imaginem se amanhã nós acordássemos e Brasília inteira tivesse se mudado de onde ela está, de Brasília. Não, vamos trazer para mais perto. Imaginem que Natal inteira se muda de Natal, de onde nós estamos, para Caicó. Do dia para a noite. A gente acorda amanhã e o governo não é mais em Natal, o centro administrativo não é mais em Natal, todos os funcionários do centro administrativo estão em Caicó, todos os funcionários das secretarias de governo estão em Caicó, todas as empresas que se ligam ao governo vão para Caicó pouco a pouco, a reitoria da UFRN vai para Caicó, enfim, todo o aparato do Estado português, todo o aparato de controle da colônia, ela vem para a colônia. Ela não está mais na metrópole.
Então, isso marca uma crise do próprio, um agravamento da crise do próprio sistema colonial. O sistema colonial estava baseado na exploração contínua da metrópole em relação à colônia. A metrópole era um lugar que estava acima em todos os sentidos. A metrópole é para onde a produção vai. A metrópole é quem explora. A metrópole é quem domina a colônia. Em 1808, essa posição ela se inverte. A colônia recebe a metrópole. Ela recebe funcionários, ela recebe o próprio rei, a rainha, a família real, funcionários ligados à família real, condes, duques, barões, todo mundo vem para o Brasil, do dia para a noite. Isso representa uma crise maior ainda no sistema colonial que já estava colapsando. Ora, imagine, as elites portuguesas, as elites brasileiras são as que produzem mais para a metrópole. Quando a metrópole entra em crise, a exploração sobre a colônia aumenta, porque a gente tem que manter essa crise de alguma forma. E as elites brasileiras, tipo, galera, a gente tá pagando a conta? Como assim? Aí, para agravar ainda mais a situação, a família real vem. Aí as elites brasileiras dizem, a família real tá aqui, a produção tá aqui, e a gente tem que responder a Lisboa? Como assim? A gente não deve mais satisfação a Lisboa. Isso é um sentimento que vai crescendo, que vai se somando pouco a pouco a partir da chegada, a partir da crise, do início das crises do sistema colonial e a partir da chegada da família portuguesa até 1822, certo? Então, é a questão B, o enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana. Nós vamos perceber daqui para frente que a independência não é um clamor popular. Eu estou falando aqui das elites brasileiras incomodadas com essa relação da colonização. Então, quando a gente fala de clamor popular, é popular mesmo, é o povão clamando por liberdade. Aqui o que eu estou falando é que a relação colonial, certo? Ela está sendo uma pedra no sapato para as elites brasileiras. Ela está sendo um incômodo contínuo para as elites brasileiras. E aí, a crise política em Portugal se agrava, a Revolução Liberal de 1820. Em 1820 acontece uma revolução em Lisboa que faz com que se forme uma constituinte em Lisboa, é a primeira constituinte de Portugal. Dom João VI tem que voltar para Portugal por causa dessa constituinte. A crise no reino português se agrava e quem fica aqui é Dom Pedro I. E cada vez mais a independência vai sendo algo mais próximo para as elites. Então nós não podemos entender a independência brasileira como o grito do 7 de setembro. A independência brasileira ela começa em 1808, quando o rei chega para se abrigar no Brasil e transforma o Brasil na sede do reino. Quando o rei vai embora e deixa aqui o seu filho se relaciona muito melhor com as elites brasileiras. O seu filho foi criado no Brasil. Ele não tem relações fortes com as elites portuguesas. Então as elites brasileiras se aproveitam disso cada vez mais. E como é que a família real responde? Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Então, perceba o peso dessa frase que está em uma carta enviada por Dom João VI em abril de 1822 para o seu amado filho, Dom Pedro I, né, que tinha ficado como príncipe regente no Brasil. Já se observa que a independência vai chegar,
mas o interesse da família real portuguesa é manter o controle sobre esse novo país que iria nascer. O que se percebe a partir daquele momento, a partir da leitura do cenário que está acontecendo, de crise que está acontecendo ali, é que as elites brasileiras, elas também querem a independência. Em outros países, aconteceram processos de independência movidos pelo clamor popular. Lembra do Peru com Tupac Amaru, lembra da Venezuela com Simão Bolívar, lembra do México com os líderes mestiços. No Brasil, o que acontece é um pacto entre a metrópole e agora o reino do Brasil, para que seja mantida a relação de cordialidade, mas principalmente a relação de domínio que a família real de Bragança tem sobre este novo país. A preocupação dessa família real é manter-se no poder do outro lado do Atlântico. É deixar alguém que esteja ligado de alguma forma a essa família real. Então, se o Brasil vai se separar, nós não queremos uma relação como as outras colônias têm mantido, como as outras colônias que ficaram independentes na América têm mantido com as suas antigas metrópoles. Nós não queremos um novo Estados Unidos. Nós não queremos um Haiti, principalmente, que é o grande medo da elite colonial. Nós não queremos uma Venezuela, nós não queremos uma Venezuela, nós não queremos um Peru. Nós queremos que esta colônia, este novo império, ele seja uma continuidade do domínio de Bragança. Ele seja uma continuidade do domínio português. Então, essa é a grande marca que centraliza o nosso processo de independência. E aí vamos para essa questão que vai falar sobre este medo. A liderança política do processo de independência das colônias foi decisiva para os rumos que as novas nações tomaram, pois as elites evitaram que as reivindicações mais radicais fossem atendidas, marginalizando assim política e socialmente a maioria. A ruptura dos laços coloniais não significou o surgimento de uma sociedade democrática e autônoma. A respeito da formação do Estado Nacional na América Latina, é correto associar o texto acima. E aí, vamos pensar no texto acima. O que eu falei das lideranças das outras independências na América. São lideranças populares, mas ela não dá início a países que sejam democracias sociais perfeitas, digamos assim. Não dá início a países que são plenamente democráticos, republicanos, ou o que quer que seja. Logo, as elites desses países conseguem controlar as reivindicações populares. Tá certo? Então, essas lideranças iniciais, elas vão sendo controladas pela elite que vai tentar manter o controle sobre aquele novo país, que é diferente do processo dos Estados Unidos, que é liderado pela própria elite americana, que é diferente do processo do Haiti, que é uma revolta de escravos e dá certo. E a reivindicação popular permanece, certo? Que é diferente do processo da Revolução Francesa, que é uma revolução popular, certo? Que depois vai passar por várias crises, loucura, chega Napoleão. Enfim, tudo isso é diferente. E é diferente mais ainda do processo brasileiro, que tem o seu processo de independência liderado, né? O seu processo de independência forjado
pelas próprias elites do país e não necessariamente por um clamor popular, tá certo? Então, pensando nesse texto, pensando na frase anterior, vamos para as alternativas. A falta de líderes para os movimentos nacionalistas contra o domínio português em oposição à América Espanhola. Gente, mas teve líder, viu? Durante a colônia, só o que teve foi líder. Todos morreram. Mas teve líder. O ordenamento jurídico-político e as diretrizes econômicas no início do século XIX beneficiaram segmentos sociais não proprietários devido ao incremento da produção manufatureira? Não, quem foi beneficiado foi exatamente os proprietários de terra. A unidade administrativa do Império Português, por haver característica comum entre as regiões colonizadas e a homogeneidade na ocupação, nós falamos lá no início que tudo que não houve foi homogeneidade nessa ocupação. O governo de Dom Pedro I no Brasil, que provocou adesões daqueles que queriam mais garantias constitucionais, o que conferiu ao imperador reconhecimento e apoio da elite latifundiária. Vamos deixar esse stand-by porque é o palpite da Aline. Os partidos políticos que se formaram no final do século XVIII e assumiram um controle político e administrativo do Estado, se ergueram contra os grandes proprietários de terra e rebanho. Nós não temos esse processo no Brasil. Inclusive porque a elite intelectual é também a elite econômica, é também a elite política. Então, não há uma revolta contra o sistema. Eles são favorecidos pelo sistema. Não tem como eles se revoltarem pelo sistema. Então, é o governo de Dom Pedro I que garante que não aconteça uma ruptura dos laços coloniais. É o governo de Dom Pedro I que garante que a elite latifundiária, que já era elite durante a colônia, permaneça como elite no novo império. Então a independência não é um momento de ruptura na nossa história. A independência é um momento de mais continuidade. Na verdade, a independência é um momento de manter a continuidade. Porque a tentativa poderia ser, o que se tentava era retorno. Não vamos retornar o Brasil à situação, o que Portugal queria, né? O que as cortes portuguesas queriam era retornar o Brasil à situação de colônia. E as elites brasileiras em pânico, porque estavam produzindo horrores, né? E agora estavam podendo produzir para si, depois que o Brasil tinha sido elevado à posição de reino. As elites brasileiras em pânico diziam, não, pelo amor de Deus, a gente tem que continuar nessa situação. Para continuar nessa situação, a gente precisa manter um rei da família de Bragança, então que nós mantenhamos um rei da família de Bragança, para que a gente consiga manter o domínio latifundiário, para que a gente consiga manter o domínio de produção desse novo país, certo? Então, o Estado brasileiro é um Estado nacional que nasce a partir de uma continuidade político-econômica, certo? Do antigo processo colonial. Isso são características das independências espanholas? São, mas nas independências espanholas esse processo é depois. A liderança é popular e depois as elites controlam essa liderança. No Brasil, não. A liderança já é das próprias elites. Seguindo. No clima das ideias que seguiram a Revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia no ano de 1798 teve um impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se na sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. Condicionalismos da independência do Brasil, o Império Luso. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares na Conjuração Baiana levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de
Lembra do que eu falei do medo do Haiti? Agora vamos entender por que o Haiti estava naquela linha do tempo. O Haiti é um processo revolucionário liderado por escravos não só contra o domínio colonial francês. O Haiti é contra a escravidão, a Revolução do Haiti é contra a escravidão em si. Então, acaba sendo um processo violento de resposta desses subalternizados, que é a população escravizada, né, contra os seus senhores brancos. É uma guerra étnica, realmente. É os negros escravizados se levantando contra os seus senhores violentamente e fazendo eles pagar o que eles tinham feito com os próprios negros. Então, isso, assistido pelo cenário mundial, no caso, pelo cenário ocidental daquele momento, é um pânico generalizado. Qualquer revolta de escravos a partir de 1798 vai ser muito pior controlada. Ela vai ter o seu abafamento muito mais violento dentro da colônia. As elites têm medo de que aconteça o que aconteceu no Haiti aqui. Então, antes que essas reivindicações populares, porque percebam, 1/3 da população era de branco. Os 2/3 era de negros e indígenas. Então, se esses negros conseguissem se juntar e conseguissem mobilizar também indígenas, o Haiti ia acontecer aqui. Então, o medo do Haiti, ele vai rodear as nossas elites até 1888, quando é proclamada, né, quando é declarada a liberdade lá pela Princesa Isabel. Então, esse é um medo que vai ser latente no nosso processo de independência. Esse é um medo que vai fazer com que as elites se unam à própria coroa e digam, não, quem tem que fazer o processo de independência somos nós. Nós não podemos deixar o povo fazer esse processo de independência, não. O povo não vai saber guiar essa nação. Tem que ser nós, para mantermos os nossos interesses. Então, no período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seus projetos de nação. Foi o que aconteceu na Haiti, foi o que aconteceu em outras, nas colônias espanholas. O Brasil foi um processo de independência que assistiu outros processos de independência. Então, esse é um processo de independência que conta com os erros, digamos assim, que as elites e as metrópoles cometeram nas outras colônias. Então, as elites brasileiras e a metrópole portuguesa, ela vai observar o cenário muito diferente em relação a outros processos de independência. Dado o tempo, a gente já falou do Haiti. E aí nós temos o grande 7 de setembro, o grito às margens do Ipiranga, no meio, em cima de uma mula, no meio de uma crise de diarreia, nós temos o grito independência ou morte, supostamente, né? Dizem as lendas, dizem os mitos, dizem as histórias memorialísticas em torno de 7 de setembro, de que estava lá o príncipe regente declarando o seu apoio no momento em que ele recebe uma intimação vinda das cortes de Portugal para que ele retorne a Portugal e que o Brasil retorne à sua posição de colônia, que não seja mais um reino. E a partir dessa intimação, ele teria declarado a independência, né?
E aí o 7 de setembro fica como marca da independência como um todo. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital ao império, a mais remota e insignificante de suas aldeotas, congrega-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-la entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Então, a família real do Império era descendente desse mesmo povo estranho. A festividade em torno da independência do Brasil marcaram o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro. Essa comemoração está diretamente relacionada com a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Lembra que uma das primeiras questões que a gente trouxe é sobre a dificuldade de formar uma integridade nacional? Ora, esse processo de independência ele foi feito pelas elites. Nós temos um país que é majoritariamente pobre, que é majoritariamente escravo, que é majoritariamente sem domínio de nada. Então, essas elites, elas precisam garantir que o povo permaneça onde está. Para isso, a criação da nação, a criação do sentimento nação, ele vai ser em torno de símbolos colocados por esta elite para contar uma certa história. Então, aquela imagem do Dom Pedro I como grande libertador do povo, aquela imagem do Dom Pedro I em cima do cavalo branco, aquela imagem da independência como grande libertação do Brasil, como grande grito de liberdade. Não. Porque esse povo estranho aqui desse texto da Gazeta de Notícias de 1883 é, na verdade, quem está sentado no trono do Império. Porque a família real é a mesma. Ok? Então é isso mesmo. Questão A, a construção da manutenção de símbolos para a formação da identidade nacional. O 7 de setembro representa um momento simbólico destacado de um longo processo de ruptura iniciado até antes da vinda da corte e que levou, ao fim e ao cabo, a uma solução monárquica, implantada bem no meio das Américas. O evento é a expressão visível de uma série de tensões e arranjos que se colocavam à crise do sistema colonial e do absolutismo tão característicos do período moderno. Era todo o antigo regime que se desintegrava, e com base no colonialismo mercantilista. Se o movimento foi liberal, porque rompeu com a dominação colonial, mostrou-se conservador ao manter a monarquia, o sistema escravocrata e o domínio senhorial. Além do mais, se o processo da emancipação foi deflagrado pela vinda da corte, o que explica o formato final é o movimento interno, de ajuntamento às pressões de dentro e de fora, e principalmente um processo de substituição de metrópoles, com o qual, reinando bem na região centro-sul do recém-formado país, com o atual reinado, bem na região centro-sul do recém-formado país. Por outro lado, se uma nova unidade política foi implantada, prevaleceu uma noção estreita de cidadania, que alijou no exercício da política uma vasta parte da população, e ainda mais o extenso contingente de escravizados. Vamos olhar o que é que a Lilia Schwartz está dizendo a partir das questões que a gente tem relacionadas ao pós-7 de setembro. Primeiro é a Maria Quitéria. Eu gostaria de entrar nua no rio, mas estou aqui entre homens, somos todos soldados. Os portugueses de uma canhoeira bombardearam Cachoeira. Então, um bando de periquitos, e entre eles eu e mais 5 ou 6 mulheres, entramos no rio, de culote, bota e perneira, capa botoada e baioneta calada. Pensei outra vez no sítio. Ali tudo era cálido. Os panos convidavam ao sono. Aqui luta-se pela vida, pela pátria.
Minha baioneta rasga o ventre de um português que não quer reconhecer a independência do Brasil, gritada lá no sul pelo imperador Dom Pedro. A análise do texto revela um processo de emancipação política do Brasil que supera o marco do grito de Ipiranga na figura de Dom Pedro I, pois a luta pela independência... E aí, vamos lá. Eu estava contando até agora a versão da independência liderada pelas elites. Essa versão ela é própria do contexto Centro-Sul. Essas elites brasileiras elas estavam no contexto Centro-Sul. A elite nordestina, né, é a elite da cana-de-açúcar, então ela está decadente no processo de independência. Ela não tem mais esse peso que já teve durante a colônia. Mas, no meio disso, a gente tem a Bahia, que conta com um contingente de uma elite genuinamente brasileira e também de uma elite portuguesa. E essas elites elas vão conflitar na Bahia. O processo de independência, como eu já falei diversas vezes, ele vai ser um arranjo das elites, mas ele não vai ser um arranjo pacífico. Ele não vai dar um fim único àquela crise. Ele não vai igualar tudo. Nós vamos ter conflitos internos, inclusive, para que a figura de Dom Pedro I seja reconhecida pelos próprios brasileiros. Isso na Bahia vai marcar, né, porque a independência na Bahia ela só vai ser reconhecida no 2 de julho de 1823, porque as tropas portuguesas elas vão tentar, pela Bahia, a partir de apoio da elite portuguesa que estava na Bahia, manter a colônia. E aí há o levante das elites baianas com apoio popular neste momento, né, para manter a independência, para manter a figura de Dom Pedro, tá certo? E aí é daí que nasce a figura da Maria Quitéria, que é uma grande personagem do Exército Brasileiro, que é uma mulher, né, que entra no Exército na força que foi formada, na Força Baiana que foi formada para defender a independência, porque ela quer, né, por um sentimento aí de patriotismo, digamos assim, né? Então a Maria Quitéria ela vai ser essa grande personagem mulher da história do Brasil, porque ela sim se levanta contra um domínio português. Não necessariamente a independência se levanta contra um domínio português. Então a luta pela independência foi conduzida por um exército profissional, ficou limitada a disputas de acordos políticos, fomentou movimentos separatistas do sul do país, contou com a participação de diversos segmentos sociais ou consolidou uma pátria que excluía a herança portuguesa. É a D. Porque era o que eu estava falando agora. Depois que essas elites fazem o arranjo da independência, os segmentos sociais que estão abaixo dela vão ser levados a apoiar. Então, esse apoio vai ser essencial para a manutenção do arranjo que foi feito anteriormente, para a manutenção de Dom Pedro I, para que não se esfarele o país recém-criado, para que outras elites não se levantem. Porque existiam elites regionais, existiam elites locais que queriam manter a relação com a metrópole. Por exemplo, para a elite potiguar, é muito mais interessante manter a relação com a metrópole. Tanto que há uma troca de correspondências entre José Bonifácio e a Câmara de Natal, dizendo: bora, vamos tomar uma providência? Poucos dias antes de setembro, a Câmara de Natal manda uma correspondência para José Bonifácio, dizendo que não tinha ainda uma posição sobre a conjuntura política. José Bonifácio manda uma correspondência dizendo: a independência já está declarada. Aí a Câmara de Natal responde: então somos independentes. Apoiamos.
As elites, elas não são uma uniformidade no Brasil, recém-criado. As elites, cada uma está tentando manter seu interesse. O que acontece no processo de independência é que a elite brasileira que quer este processo consegue um apoio maior e consegue mobilizar depois um apoio social para que esse processo se mantenha. E aí a luta pela independência conta com a participação de diversos segmentos sociais, inclusive mulheres que entram no exército pela independência, né, lá na Bahia, representada aí na personagem de Ana Quitéria. E aí vamos para essa última questão para a gente entender como ficou este novo império, que é o que a gente... Professor, Diga. pensa. Professor, é porque eu não sei se na hora que falou, eu acho que travou aqui a internet. Qual era a resposta da outra questão? Vixe, a resposta da questão é a D, contou com a participação de diversos segmentos sociais, que era o que eu estava falando, que o que acontece pós arranjo das elites é que essas elites brasileiras que queriam a independência conseguem uma mobilização social para manter esse arranjo. Porque a elite não é uniforme. A elite ela vai ter personagens de cada região. E esses personagens vão ter interesses diversos. Esses interesses vão conflitar aí, certo? Vão ter problemas aí. E aí esse processo de independência, logo após esse processo de independência, logo após o 7 de setembro, ele vai ser ainda bem lento, digamos assim. Ele ainda vai ser bem difícil de acontecer realmente, certo? Porque a gente vai ter conflitos pontuais, a gente vai ter um conflito no Maranhão, a gente vai ter um conflito na Bahia com as elites portuguesas residentes na Bahia. Galera, deixa eu mudar aqui o roteador. Galera, voltei. Voltei. Mudei a conexão aqui, eu acho que agora fica melhor. O que eu estava falando era sobre essas diferenças das elites locais. Nós temos a elite nordestina, né? Que tem as elites nordestinas que têm algum interesse em manter relações com a Europa, que tem algum interesse em manter as relações com Portugal, com a metrópole. Nós temos as elites do Centro-Sul que não têm mais de maneira alguma esses interesses, e aí é elas que conseguem convencer Dom Pedro, elas conseguem articular esse processo de independência e conseguem uma mobilização social. Nós temos elites conflitando principalmente dentro da Bahia, porque nós temos uma elite portuguesa presente ainda na Bahia. Então essa elite portuguesa, ela vai conflitar com uma elite brasileira. E aí nós temos a investida, né, do nós temos a investida do exército português lá na Bahia, que vai ser um grande processo de guerra mesmo, né, que só vai acabar no 2 de julho de 1823, quando a independência é finalmente proclamada na Bahia. Cátia, eu não sei mais o que fazer, porque... Vamos só para a última questão, galera. A gente já está bem perto de acabar. Qualquer coisa vocês acompanham no YouTube, porque no YouTube a gravação fica certinha. É simplesmente espantoso
que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas numa só atividade cívica e política. Todas aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica e política. Então, o que o Ribeiro, acho que é da Mata, Ribeiro fala de como essas elites que eu estava falando agora, que mantêm relações próprias com a metrópole, como essas províncias anteriores, elas conseguem ser ajuntadas em torno de uma grande nação. Por que eu falo ser ajuntadas? Elas não se juntaram. Lembra que eu falei que o processo de independência ele vai ser liderado por uma liderança que era portuguesa, né? Vai ser um processo de continuidade. E essa criação de Estado Nacional no Brasil, ela vai ser imposta de cima para baixo sempre, certo? E aí esse sentimento nação, ele dá certo, ele acontece porque essa imposição é violenta. Essa imposição ela é forte e ela consegue manter colado um retalho de gente, certo? Vamos para essa questão. Mas a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil, residia em como garantir sua unidade política. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o processo de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu da ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério de hierarquização social, realização de acordos entre elites regionais que evitou confrontos armados contrários ao projeto luso-brasileiro, concessão de autonomia política regional que atendeu aos interesses socioeconômicos dos grandes proprietários, Vale? Não, essa aí está incompleta. Peraí, galerinha. Porque agora que eu percebi que essa foi incompleta pro slide. Tá, ela não foi incompleta não. É só que essa na verdade, a continuidade da D. Concessão da autonomia política regional que atendeu aos interesses socioeconômicos dos grandes proprietários, que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. No caso, o que a gente... não. Essa questão está incompleta e eu acho que a resposta era essa. Não lembro mais, eu não anotei. Porque o que a gente tem? Não há a ordenação do pacto que reconhece os direitos políticos dos homens, pelo contrário, né? A gente tem a Constituição de 1824, que ela é outorgada, e ela tem um direito de voto limitadíssimo. A noção de cidadania no Brasil é muito parca, é muito pobre, né? Ela não inclui quase ninguém. Há uma estruturação da sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério de hierarquização social, mas isso já tinha antes. Isso não garante que a união dessas elites. A realização de acordos entre as elites regionais nunca aconteceu. Essas elites elas vão conflitar em vários espaços, né? E a concessão da autonomia regional, se tivesse sido feita, aí sim haveria uma fragmentação. Pelo contrário, após a independência, há uma centralização na figura de Dom Pedro.
Se coloca a monarquia porque a elite centro-sul, a elite e figuras de elite portuguesa que ficaram no Novo Brasil querem manter o controle de tudo. Então não dá para ceder a uma autonomia regional. O que dá é para tentar o controle, que eu acho que era o início dessa era, que garante uma ordem social, uma ordem política e a permanência da escravidão, que é uma base social, é uma base econômica, não só da colonização, como também do império. Tanto que quando a escravidão cai, o império cai. 1888, assinada a Lei Áurea, 1889, é proclamada a República. Então, a escravidão é a grande sustentação que nós temos, tanto para a colônia quanto para o novo império que nasce a partir do 7 de setembro. Retornando para a pergunta que começou a nossa aula, o processo de independência do Brasil ele não pode ser encarado como essa narrativa mitológica de libertação da nossa da antiga colônia. Ele foi sim a morte de projetos revolucionários, a morte de mobilização popular que poderia ter levado este novo país para outros rumos, e ele é um arranjo que mantém a continuidade do sistema colonial que estava ruindo. Ele maqueia a independência, ela maqueia, ele reanima um sistema que estava ruindo, que era o sistema colonial. Então, ele tira a metrópole, mas mantém todo o resto, mantém a elite, mantém a escravização, mantém a escravidão, mantém o latifúndio, mantém a exploração, mantém tudo isso. Então, a independência realmente em relação à metrópole, em relação a Portugal, em relação aos problemas que acontecem no Brasil, desde que acontecem para as classes pobres, desde a colonização, não é um processo de independência, porque não acontece uma ruptura com essa prática social. Galera, por hoje é só. E aí, alguma dúvida? Depois dessa metralhada de aula que eu dei aqui? Então, não havendo mais nada a tratar. Um beijinho e até a próxima segunda-feira.